Boa noite a todos. Sou grato em abrir o diário espiralado da semana e que não estarei falando de qualquer evento, e sim da Guerra das Duas Rosas, base da Europa moderna e contemporânea. Portanto, molhem as penas nos tinteiros e marchem comigo em direção à Inglaterra do século XV. Pois bem, é importante entender o que foi a Guerra dos 100 Anos antes de prosseguir para a Guerra das Duas Rosas. Afinal, é uma guerra no qual pavimenta o contexto, por serem guerras muito próximas, sendo que a Guerra dos 100 Anos começa em 1337, vai até 1453, e 2 anos depois a gente entra na Guerra das Duas Rosas. Com isso, a gente precisa entender que a Inglaterra perde e enfraquece a figura do rei, no caso, o Henrique VI. Figura na qual é essencial para a Guerra das Rosas, que ele vai constantemente ser retomado durante o prolongar do episódio. Afinal, ele é a figura central da guerra. Mas ele não protagoniza sozinho. E sim as duas famílias que vão disputar, né? Que são a família dos Lanchesters e a família dos Yorks. Famílias essas que vieram no mesmo ramo, os Plantagenetas. Então, dado o contexto, prosseguimos para o início de 1455, no qual Ricardo Duque de York, principal membro inicial da família dos Yorks para toda essa guerra, que buscavam a renúncia do rei. Com isso, Henrique VI não vai ficar parado. Ele vai reunir um exército e atacar o Ricardo. Isso na primeira batalha de St. Albans. Porém, não corre como os planos. Henrique VI ele é capturado pelo Lord Warwick e com isso o Ricardo passa a governar a Inglaterra. Pois bem, passam-se 5 anos em que Ricardo consegue governar a Inglaterra. Porém, uma decisão pífia leva ao seu assassinato, no qual ele resolve cavalgar junto ao seu pelotão numa batalha desvantajosa e acaba por morrer e instaurar uma calamidade de burbúrios sobre os Yorks. Afinal, o rei está morto e precisa o mais cedo possível para que os Lanchester não tomem o trono de novo. Com isso, alguns meses se passam e já em 1461, para ser mais exato, 4 de março de 1461, Eduardo IV se torna o novo rei. Mesmo que o rei Henrique VI agora, ele escapa. Pois bem, Henrique VI, agora fugitivo, se torna alvo principal de Eduardo IV. O que, no ano de 1465, se torna uma verdade. Afinal, Henrique VI é capturado de novo. Ele é preso na Torre de Londres, o que parecia um alívio, ele consegue escapar, graças a um antigo aliado dos Yorks, que auxiliou em grande parte desses processos, sendo até a mão direita do Eduardo IV. Porém, tudo por certas discordâncias sobre o casamento, né? Esses pequenos burburinhos que são muito comuns em relação à parte monárquica da Inglaterra. O Earl Warwick, que anteriormente havia capturado em si o próprio Henrique VI, ele trai o Eduardo IV, liberta ele de novo. Pois bem, dessa vez o Henrique dura um pouco mais, né? Ao invés de durar 5 anos, ele dura 6. São 6 anos de liberdade para o Henrique. Afinal, em 1471, ele é capturado novamente. É preso no mesmo lugar, porém, dessa vez não dão chance dele escapar. Muitos dizem que o próprio Eduardo manda matar o Henrique pela ideia de que o grande culpado dessa guerra era o Henrique. Afinal, quem começou com os ataques, etc., foi o Henrique VI. E o que o Eduardo mais gostaria é que reinasse a paz, afinal, ele, a família dele, estava sob o comando, sob o controle.
E é com isso que ele mata o Henrique. Em si, 12 anos depois, o Eduardo falece. Ele passa a coroa para o seu filho, que tem por volta dos seus 12 anos atualmente, o qual supostamente assumiria o poder. Afinal, quem realmente governa nessa época não é Eduardo V, e sim seu tio, Ricardo III, que prenderia o Eduardo na Torre de Londres, onde supostamente ele seria morto pelo próprio tio. Com isso, a família Lancaster, que estava um pouco parada, passa a apoiar uma nova família, para que o poder pelo menos não extraviasse totalmente. Com isso, a família Tudor entra na jogada, especialmente o Henrique Tudor, que estava exilado, vivendo no oeste da França, na Bretanha, assim organizando um exército, e com ele cruzando o Canal da Mancha. O Henrique Tudor volta à Inglaterra em busca de apenas um só sonho: destronar o Henrique III e ascender ao trono. Agora, já em 1485, o Tudor finalmente tira o Henrique III da jogada. Mas ele não só tira o Henrique III da jogada e coloca os Lanchesters no poder. Não. Ele unifica as rosas. Ele acaba com os ramos dos Plantagenets, unificando eles. E dando início à dinastia Tudor. E tudo isso graças à mulher dele, que era filha do Eduardo IV, né? Então, o que é um ramo, o ramo York, junto ao fato de que ele foi apoiado e financiado pelos Lancaster. E o fato, então, assim, tendo casado com a filha de um York, sendo apoiado pelo Lancaster, a gente consegue dizer que o Tudor é nada mais, nada menos do que a unificação desses dois ramos dos Plantagenetas. E não é à toa. Afinal, o brasão dos Tudor é uma junção do brasão dos Lancaster, que era o brasão de uma rosa vermelha, e o brasão dos Yorks, que era uma rosa branca. Tanto que é daí que vem o nome das guerras das duas rosas. Porque é a guerra entre a parte vermelha, as rosas vermelhas dos Plantagenetas e as rosas brancas dos Plantagenetas. Quando chega os Tudor, o brasão é uma rosa que por fora é uma rosa vermelha e por dentro é uma rosa branca. Assim, demonstrando a união entre essas duas famílias. Demonstrando que os Tudor finalmente unificaram esses dois ramos que tinham se separado. Em si, após 1485, a gente não tem nenhum conflito de tronos. Legal e importante salientar é o resultado. Ela mostra para o mundo que esse sistema feudal tá para cair, tá para em si tá no seu declínio, onde até mesmo os reis com os maiores exércitos são enfraquecidos e vão aos poucos acabando com essa nobreza, toda essa estratificação de classes e todo esse mundo que roda em torno dos feudos. Pois bem, eu diria que agora vocês podem secar a ponta da pena, fechar o diário, respirar fundo e, se quem quiser buscar pelas fontes, eu encontrei no canal Parabólica o Nerdologia também, dei uma boa pesquisada. E também, para quem quiser saber de onde eu tirei grande parte das datas mais específicas, eu usei o Wikipedia, né? Onde tem bastante data, eles são muito bons com isso. A Wikipédia inglesa é uma recomendação pessoal minha, eu acho que ela... A forma com que ela funciona é melhor do que a forma do que a brasileira funciona. A moderação é um pouco mais forte, né? Esse âmbito para sempre manter tudo bonitinho, tudo muito bem organizado. Eu agradeço quem tá me ouvindo ainda. E é isso.